Pai do seu irmão, Pai do seu irmão, vamos começar aqui. Hoje nós vamos estudar sobre Ezequiel. Eu quero orar primeiro com você, amém? Vamos orar? Oremos. Pai amado, Pai querido, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, me colocar na tua dispensação, porque de mim nada tem, se do alto não me vier. Quero me apresentar diante de ti para ministrar mais esta aula, mais este estudo dos personagens bíblicos, do qual hoje falaremos sobre Ezequiel. Fala comigo, Deus. Eu ainda não li, o Senhor sabe. Eu tenho buscado ler esse livro ao vivo aqui, junto com teu filho e com a tua filha, de forma que eu não sei nem o que eu vou ler aqui. Mas eu já peço que o Senhor também fale comigo. E fale através de mim. Para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas que se propuserem a dedicar alguns minutos. Se propuserem a dedicar alguns minutos. Minutos este a ouvir o que tu tens a dizer, a estudar, a aprender, a se edificar. Porque a tua palavra nos ensina que nós, o teu povo, ele perece porque falta conhecimento. O conhecimento, às vezes, Pai, está na nossa porta e nós desperdiçamos. O conhecimento, às vezes, Pai, está à nossa disposição e nós dispensamos. Falta o conhecimento porque não querem o conhecimento. Por isso eu te peço que traga aqueles que são sedentos da tua palavra para estudar conosco nesse princípio de noite. Porque aqui estamos na tua dispensação também para aprender contigo e para ensinar aqueles que querem aprender. Eis-me aqui, Senhor, envia-te a mim para falar e fazer aquilo que o Senhor quer na vida de cada um de nós. Repito, fala primeiro comigo, porque eu também careço de ouvir a tua voz. Mais um estudo que se inicia, e eu me coloco na sua dispensação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, amém. Deixa eu ver quem está conosco. Boa noite, Samuel Dornelles. Deus abençoe a sua vida, meu irmão evangelista, paz do Senhor. Também está conosco Maria Fagundes. Deus abençoe sua vida, bom tê-la conosco, querida. Luiz Henrique, Deus abençoe a sua vida, bom tê-lo conosco. Nesta noite de estudo da Palavra de Deus, nós estamos estudando um livro muito interessante. Deixa eu tirar agora o fundo, né? Para minha voz ser ouvida melhor. Nós estamos estudando um livro muito bom da vida dos principais personagens bíblicos de A a Z. E nós já estamos no finalzinho da letra E, do qual hoje estudaremos aqui sobre Ezequiel. Ezequiel, nome hebraico que significa Deus fortalece. Ezequiel, nome hebraico, significa Deus fortalece. Vamos estudar?
Vamos aprender junto um pouco mais sobre Ezequiel. Vamos lá? Te convido a se posicionar, a ouvir, a acompanhar até o final, para que você possa entender, porque tem muitas curiosidades nesses estudos. Nós temos aprendido muita coisa legal, interessante. O estudo, pelo que eu estou vendo aqui, de Ezequiel não é grande. É um pouquinho, gente. É 1, 2, 3, 4, 5 folhas e meia. Será que nós terminamos hoje? Será que nós deixamos um pouquinho para amanhã? Lamentavelmente, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo, sai. Alguém deu uma curtida aí, quem foi? Não está aparecendo na janelinha para mim. Mas seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Quero pedir perdão à minha voz. Estou gripada, minha filha gripou. Eu acabei gripando também, acredita? Não tem jeito, né? Respirando o mesmo ar, dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama. Impossível se eu não gripasse, né? Então eu tô com a garganta um pouco embargada. Mas peço que vocês perdoem aí. E se você não estiver me ouvindo bem, fala, bispa, bebe uma água aí e fala mais alto. Que eu tento aumentar um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Ezequiel foi um dos grandes profetas de Israel. Viveu durante um dos períodos mais difíceis da história judaica, o exílio babilônico. Deixa eu tentar dar uma compartilhada aqui. Né? É no grupo, tá, filha? Não, nos grupos do WhatsApp você colocou. A mãe tá indo pro grupo do canal evangelístico do Facebook, tá bom? Obrigada. Não sei se eu vou conseguir. Compartilhe aí, igreja. Você que tá aí conosco, compartilhe esse estudo. Faça a sua parte, você também, né? Amém? Vamos lá. Do período babilônico. Foi um dos 3 profetas escritores no período do exílio, juntamente com Jeremias e Daniel. Enquanto Jeremias ministrava em Judá para os que não haviam sido levados no exílio, e Daniel deportado em 605 a.C., aproximadamente 8 anos antes de Ezequiel, ministrava à corte real de Nabucodonosor, Daniel 1, de 1 a 7, Ezequiel pregava aos judeus cativos na Babilônia. Ele tinha sido levado à Babilônia com o segundo grupo dos exilados e com o rei Joaquim, Ezequiel 1, 2 e 33, 21. Como é que é? Cláudia Baltar, missionária Lourdinha, minha lindona, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Depois do cerco de Jerusalém, no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, 2 Reis 24, de 10 ao 16. Ezequiel soube da queda de Jerusalém, já quando estava na Babilônia, Ezequiel 33, de 21 a 22. O último período semelhante a este em abundância de profetas foi na época de Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Na metade do século 8 a.C., raramente existia vários profetas em uma mesma geração. O profeta normalmente eram pessoas solitárias. Ezequiel, antes de ser profeta, primeiro foi sacerdote, embora provavelmente ele nunca tenha desenvolvido esse ofício. Ele era filho de Buzi, da família de Zadok, Ezequiel 1, 3. Possivelmente
Ezequiel foi criado e passou sua mocidade próximo a Jerusalém e estava ritualmente familiarizado com a liturgia do templo. Entende-se pela afinidade de ideias e de linguagens que Ezequiel se familiarizou com os ensinos de Jeremias, que era aproximadamente 28 anos mais velho do que ele. Vamos lá. Possivelmente, mesmo no exílio, Ezequiel tinha uma cópia dos discursos de Jeremias. Ezequiel 29, de 1 e 36, 22, aparecem nos seus livros doutrinas, alegorias e pequenos pensamentos de Jeremias, que ele amplia, dando-lhe um colorido literário, como no caso da panela ao fogo. Jeremias 1, 13 a 15, Ezequiel 11, 2 a 11 e 24, 3 a 14. Das duas irmãs, Jeremias 3, de 6 a 11 e Ezequiel 23, de 1 a 49. O perdão para os condenados que se arrependem, seja em um coletivo nacional ou individual, que também está em Jeremias 18, de 5 a 12, repete-se em Ezequiel 18, 21 a 32. Sobre os maus pastores, que está em Jeremias 23, de 1 a 6, e repete Ezequiel 34, de 1 a 24. O provérbio das uvas verdes, que é em Jeremias 29, 31, e também Ezequiel 18, de 2 a 31. A nova natureza espiritual, que fala em Jeremias 31, de 33 a 34, e também Ezequiel capítulo 11, de 19 a 20, também capítulo 36, de 25 a 29, e os desterrados e seus judeus de Jerusalém, que são as esperanças do futuro da nação de Israel, encontra-se em Jeremias 24, de 1 a 10, e repete-se em Ezequiel 11, de 15 a 21. Ezequiel foi levado para a Babilônia na idade de 25 anos e 5 anos depois, aos 30 anos de idade, Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Ezequiel 1, 1. Provavelmente ele deve ter nascido no ano 622 a.C. Sua única profecia datada é a do ano 570 a.C., no ano de 27 do cativeiro de Joaquim, e indica que Ezequiel desenvolveu seu ofício profético por aproximadamente 22 anos, tendo sua primeira profecia anunciada no ano 592 a.C. Era uma idade de 30 anos que os sacerdotes davam início ao seu ofício sacerdotal, de modo que esse seria um ano importante para Ezequiel, caso estivesse em Jerusalém, pois era com essa idade que os levitas entravam em serviço, número de capítulo 4, versículo 3. Pai do Senhor, Patrícia. Faltavam 5 anos apenas para ele começar seu ofício sacerdotal, quando ele foi levado cativo. Na Babilônia não havia um templo judaico, então não havia necessidade de um sacerdote. No entanto, ao completar 30 anos, que seria a data que ele serviria no templo, caso o exílio não estivesse acontecido, Deus se revelou a Ezequiel e ele teve visão de Deus. Ezequiel 1, 1.
Ele ficou tão chocado com esse acontecimento que permaneceu lá por 7 dias, consternado no meio deles. Ezequiel 3,15. Em vez de sacerdote, Ezequiel serviu como profeta ao povo judeu na Babilônia. Deus se dirigiu a Ezequiel como filho do homem, por 87 vezes ao longo do livro. Essa expressão não é encontrada mais em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, exceto em 2 páginas do livro de Daniel, Daniel 7:13 e Daniel 8:17. Ezequiel era casado, Ezequiel 24:18, e provavelmente viveu na Babilônia, na aldeia de Tel Abibe, perto de Nippur, Ezequiel 3:15, em sua própria casa, Ezequiel 3:24. Paz do Senhor, Maximiano Soares. Jeremias havia escrito aos exilados naquela época para que comprassem casas, casassem e tivessem filhos, pois o exílio não seria rápido, mas duraria 70 anos. Jeremias 29, 1-7. Os anciões vinham consultar Ezequiel em sua casa. Ezequiel 8:1, 14:1 e 21. O que indica que ele era respeitado entre os judeus na Babilônia. A esposa de Ezequiel morreu repentinamente na Babilônia no dia exato que Nabucodonosor se aproximou de Jerusalém para tomar a cidade. Ezequiel 24, de 1-2. Ezequiel já havia sido levado, exilado, com os primeiros grupos nessa época. Porém, ele não teve permissão de plantear o seu luto em público. Deus lhe disse para continuar fazendo o que sempre fazia, como se nada tivesse acontecido, sem nenhum sinal de luto. Ezequiel 24, 16-18. Eu quero parar aqui, porque isso aqui é muito importante eu dar uma ressaltada. Ezequiel 24, de 16-18. Gente, olha só. O luto é algo que, é muito forte, é algo que todos nós precisamos. Cada um de nós que perdemos um ente querido, nós temos um tempo do nosso luto. Nós temos um tempo. Não adianta você falar assim, o luto ele é 1 ano. Não. Cada um de nós temos um tempo, que precisamos. Eu vou dizer para vocês que a minha mãe tem mais de 1 década que morreu e eu às vezes ainda me pego, entristecida. Muita coisa ainda me lembra ela. Eu, sinto saudade dela, sinto o cheiro dela. E o que acontece? Tem gente que a pessoa morre 1 ano, ela já, quando é viúvo, casa de novo, quando principalmente num casamento, tem pessoas que levam aquilo para a vida toda e não conseguem casar novamente, tem pessoas que, perdem pai, perdem mãe, perdem filhos, perdem parentes e no outro ano já está dando festa, já esqueceu, outros já não conseguem nem festejar, lembra aquelas datas, fica triste pelos cantos. Gente, nós não temos que estipular o tempo do luto para ninguém, porque cada um tem o seu. Não devemos criticar aqueles que se recuperam rápido e não devemos também criticar aqueles que prolongam o seu luto. De forma nenhuma não deve haver crítica, porque depende de cada um de nós. Até os psicólogos, eles dizem isso, que o luto depende de cada um de nós. Nós vamos ver aqui na história de Ezequiel, capítulo 24, lá no versículo 16, deixa eu tentar ler para você aqui na Bíblia, para você entender melhor o que eu estou falando.
No versículo 16 a 18, diz assim: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Escuta isso, Deus falando com o profeta Ezequiel, que ele não podia chorar pela morte da esposa dele. Tu já imaginou? Para e pensa, nós tivemos aí grandes perdas nesse período de Covid, de barreira, de tudo. Aí pensa aí num ente querido, numa pessoa importante que você perdeu e você chorou pela perda dela. Agora imagina Deus virando para você e falar, não chora. Você está proibido de derramar uma lágrima por essa pessoa. É forte, não é? É muito forte. E Deus disse para ele, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo de teus olhos. Todavia não te lamentarás. Não pode lamentar também não. Morreu. A gente fala, ai meu Deus, morreu. Não pode lamentar, não pode chorar e nenhuma lágrima. Você está proibido de derramar uma lágrima. É forte isso, gente. Você que tem o direito aí de chorar, tem pessoas que querem ser profetas. Mas você sabia que todo profeta tem um preço, tem um espinho na carne? Eu acredito, assim, particularmente, né? Vamos falar como eu e a Bispa Fátima costumamos conversar. A gente tem né, a nossa intimidade de dizer... teologia Fátima, eu falo teologia Eliane, Bispa Fátima, Bispa Eliane, né, no meu fórum, né, no meu entendimento, o espinho na carne do profeta Ezequiel foi esse. Porque Deus chamou ele para ser profeta. E depois, né, a mulher dele é tirada dele e Deus proíbe ele de chorar, de lamentar. É mole? Aí você fala que Deus é ruim. Não, não é ruim não. Isso é o preço do chamado, meu irmão. É o preço do chamado, minha irmã. Você que quer ser isso, quer ser aquilo e não está conseguindo passar pela sua luta, olha para essa luta que você está passando aí, quem sabe seja o preço do teu chamado. E pior é que se a gente falar isso, tem pessoas que abrem mão do chamado para poder não sofrer. Ah, então eu não quero chamado não, já que eu vou ter que sofrer isso, eu prefiro não ter o chamado. Cuidado, pode vir coisa pior. E você vai lastimar e lamentar, eu preferi o chamado. Esse foi o preço do chamado de Ezequiel. O versículo 17 vai continuar assim. Geme, porém em silêncio. Geme, porém em silêncio. Eu imagino a cena de Ezequiel no seu quarto, ou no seu lugar, no seu leito de descanso, com a sua alma angustiada, olhando para o canto da sua cama, olhando as coisas dentro de casa, sentindo o cheiro ainda da sua esposa. Nada de chorar, Ezequiel. Nada de falar. Chegando alguém e lhe perguntando, e aí, Ezequiel? Tá tudo bem? E ele não podendo falar, não, tá doendo. A perda da minha mulher tá doendo, não podia. Em silêncio. Geme, porém em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante. Mete nos pés o teu sapato. Não cubra os teus lábios e não coma pão dos homens. Olha o pedido de Deus para Ezequiel a seguir da morte da sua esposa. E o versículo 18 vai dizer, assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu a ordem. Então Deus dá essa ordem aí para o profeta, ele fala, né, ele transmite ao povo, Deus retira a sua esposa e ele não pode chorar. Ele é proibido de chorar, lamentar ou gemer a morte da sua esposa. É muito forte, é para você refletir. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui que têm arrastado dores, sofrimentos,
né? Quem sabe, como eu disse, cada um tem seu tempo de luto. Mas quem sabe Deus está falando, chega de gemer, chega de sofrer, chega de lamentar. Bora agora, né? Seguir em frente, porque é tempo de continuar. É o preço, é o teu espinho na carne, é o preço do teu chamado. Amém? Vai beber uma água, filha. Sua morte serviu para comunicar uma advertência forte e solene do que ocorreria em Jerusalém para Ezequiel e para os judeus. A maioria dos judeus havia se estabelecido no longo do rio Quebar, que era um braço do rio Eufrates, que fluía desde a Babilônia por Nippur até Ereque. Nessa região, tábuas de argila de Nippur do século V a.C. mencionam os filhos de Murashu, que eram mercadores que faziam negócios com os judeus durante a era persa. Esta evidência confirma também pela arqueologia a residência dos judeus nessa região. No início, as mensagens de Ezequiel não eram bem recebidas. Ezequiel 3:25, Ezequiel 14, de 1 a 3, Ezequiel 18, de 29 a 25. Mas, com o passar do tempo, as suas profecias começaram a dar frutos e o povo criou estima pelo profeta. Ezequiel 8:1, 14:1, 21. O profeta viu claramente que as condições que estava o povo trariam uma nova etapa no julgamento por parte do Senhor, o que ocorreu com a terceira deportação de Judá em 586 a.C. Assim que o julgamento havia atingido o seu objetivo, então a missão do momento era a necessidade de consolo para a nação ferida. O livro de Ezequiel contém 48 capítulos, agrupados em torno de 4 temas principais. Após uma introdução, descrevemos como ele recebeu o seu chamado e uma visão. A primeira parte apresenta a advertência e ameaça de Deus contra a população de Judá por sua apostasia. Em seguida, estão os oráculos contra as nações circunvizinhas, e principalmente Tiro e o Egito, e o menor escala Sidom, Filístia, Amon, Moabe e Edom. Após a queda de Jerusalém, seus discursos ao exilados traziam uma mensagem de consolo e uma promessa de retorno à pátria. E a parte final estabelecia disposições detalhadas para o futuro Estado de Israel. Vamos acabando. 1h30. Vamos lá. Já não temos mais quase ninguém aqui, né? Mas amém. Vamos continuar. É assim mesmo. Faz parte. Restaurado, incluindo a reconstrução do templo e o restabelecimento das normas do culto. Além desse 4 tema, o ministério de Ezequiel cobriu 2 períodos principais. Durante o primeiro período, 592 a 587 a.C., suas mensagens eram advertências repetidas em prosas e em atos simbólicos, com o objetivo de levar os exilados ao arrependimento e à fé em Deus. Vale a pena destacar que não bastava apenas os judeus estarem exilados. Eles precisavam também entender por que eles estavam ali e se arrependeram dos seus caminhos.
errados antes de voltarem a Jerusalém. Era a materialização do famoso ditado popular: apanhar e saber por que está apanhando. Durante o segundo período, 586 a 570 a.C., depois da destruição de Jerusalém e do templo de Nabucodonosor, o profeta confortou os exilados e os encorajou a olhar para o futuro com esperança. Ezequiel 33 ao 48. Talvez o exemplo mais substancial dessa mensagem de esperança de Ezequiel esteja em sua visão do Vale dos Ossos Secos. Aqueles ossos representam Israel, e assim como eles haviam sido restaurados e formaram um grande exército, Israel também se restauraria e voltaria a ser uma nação. Ezequiel 37. No entanto, havia 13 anos da vida de Ezequiel, durante as quais nenhuma mensagem profética foi comunicada, a saber, 585 a.C. em Ezequiel 1, 17, 33, 21 e 572 a.C. em Ezequiel 40, versículo 1. Forte, né, minha missionária linda? A missionária Lourdinha está dizendo, muito forte. De acordo com a tradição rabínica, Ezequiel morreu às mãos de um príncipe israelita cuja idolatria ele repreendeu por volta de 570 a.C. na Babilônia. Sendo assim, Ezequiel viveu aproximadamente 52 anos, por volta de 40 anos por sua morte. Sua profecia final começaram a se cumprir com a volta de um grupo de judeus que retornaram a Judá sob a liderança de Zorobabel. Teólogos modernos chegam a questionar a santidade do profeta Ezequiel, por causa dos extremos, o que chegava para ilustrar as suas mensagens. Por exemplo, fez uma réplica de barro do cerco de Jerusalém, Ezequiel 4, de 1 a 3. Ficou deitado sobre seu lado esquerdo durante 390 dias e virou-se sobre o lado direito por mais de 40 dias, Ezequiel 4, de 4 a 17. Raspou o cabelo, queimou um terço dele, cortou um terço com a navalha e espalhou o outro terço ao vento, Ezequiel 5, de 1 a 4. A dieta dele era pão e cevada, assado com esterco de vaca, entre tantas outras anormalidades que fazia parte da vida das experiências de Ezequiel. No entanto, esses atos não dão em si uma visão da personalidade de Ezequiel, porque eram atos simbólicos, realizados às vezes como para transmitir sua mensagem profética para aquela geração. No final de tudo isso, Ezequiel declarou: saberão que um profeta teve no meio deles. Ezequiel 33, 27 em diante. Vamos dar uma parada aqui para colocar uma observação. Nós lemos aqui algumas, considerada por muitos loucuras que Ezequiel fez. Dentre elas, acho que a pior aqui foi comer pão com esterco de vaca, Mas dormia 40 dias de um lado, 40 dias do outro, raspou cabeça, um terço jogou o vento, um terço queimou, outro terço fez sei lá o quê. Então foram atos que ele chamava de atos simbólicos, nós chamamos de atos proféticos, que ele fazia, mas em nenhum momento a Bíblia está dizendo que foi Deus que mandou ele fazer isso. Então são atos que ele sentiu de fazer para poder dar credibilidade ao seu chamado profético. Coisas, que profeta é meio louco, gente. Vocês precisam entender isso. Talvez você não entenda, mas porque você não seja profeta.
Mas profeta é meio louco, sabe? A gente sente assim algumas coisas assim de fazer umas loucuras assim para nos consagrar, para edificar, para queimar a nossa carne, sacrificar a nossa carne, santificar a nossa vida. Mas não significa necessariamente que Deus mandou. Não. É coisa de profeta, que só profeta entende. Não tenta entender a cabeça de profeta, não, que você não vai conseguir, não. Você não vai conseguir entender a cabeça de profeta se você não for profeta. Então, todo respeito aqui a Ezequiel pelas chamadas loucuras que ele cometeu até chegar ao nível de... Isaías não andou peladão? Então, né, cada um aí dos profetas cometeram aí o João Batista, até o João Batista do tempo da graça, né? Ele comia gafanhoto. Então, a gente sabe que profeta tem, né? Quando tu vê alguém fazer umas loucuras aí, você fala, esse cara é profeta, essa mulher é profeta. Bota a roupa assim, não corta o cabelo, deixa o cabelo ficar branco. Cada profeta tem a sua loucura, né? Algo que Deus, assim, né, permite no coração. Não é que ele mandou, mas ele permite no coração do profeta pela sua santificação, pela sua consagração, pela sua vida, amém? Ezequiel declarou no final de tudo, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel 33, 27 em diante, e eu encerro dizendo que Ezequiel tem sido considerado por alguns como o pai do judaísmo, por causa da sua suposta influência sobre a adoração posterior de Israel. Sua maior contribuição à adoração judaica pós-exílica foi o estabelecimento na base da sinagoga. Curiosamente, nem Ezequiel e nem seu livro são citados em nenhum outro lugar das Escrituras. Pode ser feita uma comparação entre os apóstolos João, na ilha de Patmos, e Ezequiel, no rio de Quedar. Ambos foram levados a um lugar de isolamento e opressão pelas forças iníquas do mundo adequado à época e geraram uma mensagem que abençoou a posteridade. Amém ou não amém? Amanhã vamos falar com você sobre Filemon, saindo da letra E, entrando na letra F. Filemon, nome grego, significa amoroso ou amável. Vamos conhecer um pouquinho da história de Filemon amanhã. Quero te agradecer pela companhia, quero te agradecer por estar comigo aqui, né, nesse estudo abençoado de Ezequiel. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.